O nosso trabalho é sobre a bactéria Staphylococcus aureus. Eu sou a Helena e eu vou falar um pouco sobre quais são os nossos objetivos com esse trabalho. A gente busca principalmente compreender quais são as características microbiológicas, estruturais e patogênicas dessa bactéria, além de falar sobre quais são os seus fatores de virulência, a sua epidemiologia, as suas medidas de infecção, toxinas, diagnóstico, tratamento e prevenção, além de abordar a sua importância e a sua relação com a odontologia. A gente também busca abordar qual é a sua importância na parte clínica e na parte da saúde geral, diante da crescente resistência antimicrobiana que vem surgindo nos últimos anos. Bom, agora falando um pouco das características gerais da Staphylococcus. Ela é uma bactéria gram-positiva, ou seja, significa que ela tem uma camada espessa do peptídeo glicano. Ela tem formato esférico, ou seja, de cocos. Portanto, os seus agrupamentos se assemelham a cachos de uvas, como várias bolinhas juntas. Ela é uma bactéria anaeróbia facultativa, o que significa que ela pode ser colonizada em ambientes com ou sem oxigênio. Ela também é catalase e coagulase positiva, o que a diferencia de outras bactérias do gênero Staphylococcus. Ela também consegue sobreviver em condições adversas, como com variações de temperatura e em ambientes salinificados. Essa resistência da Staphylococcus aureus, aliada ao seu crescimento e a sua colonização, que se dá na pele e nas mucosas humanas, principalmente nas fossas nasais, faz com que ela seja disseminada muito rapidamente e de uma forma ampla. Estrutura anti-higiênica. A parede celular da bactéria ela é composta por uma camada espessa de peptidoglicano. O peptidoglicano ele ajuda a dar resistência à bactéria e protege contra alguns tipos de antibióticos. Ali no texto acima a gente citou os beta-lactâmicos, que é um tipo de penicilina. Com isso a gente tem também alguns componentes muito importantes. O primeiro deles é os ácidos teicoicos, que eles ajudam a bactéria a grudar em algum tipo de superfície ou tecido, e também é super importante para começar a parte da infecção. O segundo são as cápsulas polissacarídicas, que é uma espécie de camada protetora que ela fica ao redor da célula. Ela também evita com que as células de defesa, que são os fagócitos, consigam engolir a bactéria. E por fim a gente tem a proteína A, que ela fica na superfície da bactéria e ela liga-se à parte Fc da imunoglobulina G, que é um tipo de anticorpo. Isso impede também que o sistema imune reconheça e acaba destruindo essa bactéria. Em um resumo geral, essas estruturas ajudam a bactéria a escapar do sistema imune e a se manter no corpo, causando uma infecção de uma forma mais eficaz. Agora sobre os fatores de virulência. A Staphylococcus apresenta diversos fatores que explicam sua elevada patogenicidade, sendo eles as enzimas, onde acontecem a coagulase, que forma coágulos de fibrina, que protege a bactéria da fagocitose, a hialuronidase, que degrada o tecido conjuntivo, a estafilocinase, que dissolve coágulos e facilita a disseminação, e as lipases e nucleases. Também as adesinas e biofilmes, que favorecem a adesão a tecidos ou superfícies de próteses médicas, e proteínas de superfície, que interferem na resposta imune. A combinação de todos esses fatores permite que os micro-organismos causem as infecções superficiais, até doenças invasivas graves. Agora sobre a epidemiologia e a patogenia. A Staphylococcus é um dos principais patógenos humanos, presente em cerca de 20 a 40% da população como colonizador assintomático, principalmente nas narinas e na pele. É responsável por ampla gama de infecções, como infecções cutâneas e de partes mortes, em furúnculos, impetículos, celulite e abscessos, infecções profundas como pneumonia, osteomielite, endocardite, bacteremia e sepse, e intoxicações alimentares. O surgimento da MRSA representa um dos principais desafios da saúde pública, principalmente em hospitais, mas na comunidade também, sendo associado a alta taxa de mortalidade. O Staphylococcus aureus, ele é perigoso porque libera várias toxinas. Uma delas é a interoxina, que é responsável por a intoxicação alimentar, causando mal-estar, vômito, diarreia e entre outros.
A toxina do choque tóxico, que é um superantígeno, ou seja, ele ativa exageradamente o sistema imune e pode causar um choque grave. As esfoliatinas provocam a síndrome da pele escaldada, em que a pele solta em camadas. A hemolisinas e leucidinas destroem os glóbulos vermelhos e brancos, ajudando a bactéria a invadir os tecidos. O diagnóstico vai ser feito numa avaliação clínica, como sempre é uma consulta, né? Que o médico vai olhar os sinais, os sintomas que o paciente vai apresentar, né? O tratamento vai incluir principalmente o uso de antibióticos por conta que pode dar febre e vários outros sintomas, né? E vai ter que tratar como se fosse uma queimadura, hidratar muito bem a pele, né? E a recuperação vai ser muito boa em crianças, mas em adultos elas podem ser mais graves, principalmente em pessoas mais velhas, mais idosas, né? O diagnóstico laboratorial a gente consegue fazer ele por meio de culturas e por testes bioquímicos. Algumas das opções são o crescimento em agar-sangue, que ele mostra as colônias douradas e a hemólise. Tem também o crescimento em agar-manitol salgado, que é com a fermentação do manitol, que é onde ocorre a mudança de cor no meio, que é o que está sendo representado na imagem aqui do lado. A gente tem os testes bioquímicos, que é com a catalase positiva e com a coagulase positiva. A gente também tem o antimicrograma, que é o principal para definir a sensibilidade antimicrobiana e também para detectar resistências, como, por exemplo, o MRSA. Tem, em últimos casos, que são os mais graves, a utilização do PCR por detecção de genes e por a virulência de resistência. O tratamento da bactéria vai depender muito da sensibilidade que ela vai apresentar. Em casos mais comuns de infecção, a gente acaba utilizando remédios, medicamentos mais simples, não tão fortes. A gente acaba usando, por exemplo, a oxalicina ou cefalosporinas. No entanto, acabam tendo infecções mais fortes, como eu citei, e a gente acaba mudando esses medicamentos para antibióticos. Um desses antibióticos são a linezolida ou daptomicina. E a prevenção é uma das nossas principais defesas contra essa bactéria, que persiste em 4 pilares fundamentais, que é a higienização, severa das mãos, o controle estrito de infecções hospitalares, o uso racional e inteligente de antibióticos e o isolamento de pacientes que possuem essa infecção, que possuem aquela cepa multiresistente, que devem ser tratados com um medicamento mais forte. Um pouco sobre a relevância do Staphylococcus é que ele é um dos principais patógenos oportunistas que existem, aumentando infecções e agravando casos de pacientes em hospitais e na saúde pública, contendo toxinas que podem agravar o caso de algum paciente no hospital, e sem falar que ele tem muita resistência a antibiótico, então ele é uma bactéria bem difícil de tratar e, dependendo do caso, pode até causar mortalidade, um aumento da mortalidade em hospitais, etc. A ligação da odontologia com a Staphylococcus aureus, ela se dá por vários meios, como as infecções orais, como os abscessos, a celulite facial e até mesmo a osteolite dos maxilares. Ela também pode acontecer devido a complicações sistêmicas, como a endocardite infecciosa, que acontece na odontologia principalmente após procedimentos mais invasivos, como a extração de um dente e cirurgias. Além disso, ela está bem ligada na contaminação das próteses e dos implantes dentários, porque a Staphylococcus aureus é uma bactéria que tende a criar biofilme em superfícies que são artificiais, ou seja, que não seriam naturais, no caso. Uma preocupação muito grande também é devido à biossegurança, que é muito necessária na área da saúde, porque como a Staphylococcus aureus tem uma resistência muito grande, se trata de uma preocupação bem contínua e constante, devido à dificuldade que é de remover, no caso, as suas infecções.